Grande Felipe, Fala, meu amigo, tranquilo? tudo bem? E você, cara, tá na correria aí? Como é que é? Correria aqui na clínica, na faculdade. Mas aí para você eu abro a agenda fácil, fácil. Maravilha, eu tenho que te agradecer muito o aceite de bate-pronto. Eu sei quanto. Eu não sei por que que a gente é assim, cara, porque essa vida é tão corrida. Eu sei que o teu tempo é muito curtinho, eu sei quanto você é concorrido, quanto o teu tempo é valioso, é muito valioso. Então, de coração, Felipe, obrigado, tá? Obrigado pelo aceite, cara. Imagina, meu amigo, é um grande prazer e o que eu puder ajudar aí pode contar sempre comigo. Maravilha. Doutor Felipe Sampaio Jorge, ele é fisioterapeuta, mestre em engenharia biomédica, especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF, diretor da Clínica Escola Maria Auxiliadora, coordenador do curso de graduação em fisioterapia da Isecenza, é isso mesmo? Isso. Isecenza. Maravilha, eu tenho certeza que já temos muitos alunos seus aqui e certamente eles estão bastante orgulhosos aí da tua presença. Pois Obrigado, bem, meu amigo. família tá bem, Felipe? Todos em paz? Graças a Deus, fugindo da Covid aqui, mas está tudo tranquilo. É isso, estamos todos, é isso. Bom, aí, Tiago, obrigado pela presença, maravilha, bom que você está aqui com a gente também. Felipe, começar pelo título lá. Diz pra gente o que é fotobiomodulação. Então, D'Angelo, fotobiomodulação é a terminologia mais moderna do que já foi chamado de fototerapia, laser terapia, LED terapia. Então, como a tecnologia avançou, né, hoje dificilmente a gente está usando laser no nosso dia a dia. Né? Então, a gente acabou ficando um pouco obsoleto falar sobre laser terapia. E aí veio o termo fotobiomodulação, onde a gente está falando da utilização de luz modulando efeitos biológicos, eventos biológicos. Né? Antigamente tinha-se muita ideia do laser como agente exclusivo para fazer estimulação tecidual. Então a gente fazia o laser com a ideia sempre de estar promovendo estímulo, reparo, aumento de fibroblastos. E hoje a gente já sabe que de forma dose dependente você pode modular o sistema. Então você pode tanto ativar processos como inibir processos. Aí vem essa ideia de chamar de fotobiomodulação, que você acaba abrangendo todos os recursos fotônicos que estarão relacionados com a modulação de eventos biológicos. Perfeito. Diz pra gente então quais são os principais efeitos neurofisiológicos da fotobiomodulação. D'Angelo, acho que todo mundo já quer responder de bate-pronto assim. Os efeitos fisiológicos do laser é o aumento de ATP. Né? A gente tem essa mania, esse ranço de resumir o laser em aumento de ATP. E talvez isso seja o que menos importa, né? Embora seja assim, o mais divulgado, né? Mas se a gente for aprofundar um pouquinho na bioquímica, a gente vai acabar percebendo que a flutuação dos níveis de ATP em meio celular, ele é uma coisa assim que a célula faz de tudo para manter o nível estável, né? Então, assim, você tem um aumento do nível de ATP, seria até estranho você falar sobre isso. Você tem, na verdade, um aumento da biodisponibilidade do ATP. Então, de acordo com a demanda, você acaba tendo essa maior biodisponibilidade. Mas quando a gente pensa em fisioterapia mesmo, esse é o efeito menos importante. Né? A gente pode citar, por exemplo, você fazer o controle da ciclooxigenase do tipo 2. Então, você tem um efeito, um potencial efeito anti-inflamatório comparável aí a inibidores dessa enzima, né, que a gente pode tomar de forma oral, né, o famoso anti-inflamatório não esteroidal. A gente consegue modular alguns fatores de crescimento, né, o IGF-1 é um que me chama muita atenção, que é o fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1, que é um fator extremamente anabólico. Você consegue modular o VEGF, que é o fator de crescimento do endotélio vascular. Isso aí vai disparar uma cascata de reação que vai fazer neovascularização. Então, tu imagina isso num tecido lesionado, numa ferida, que você já falou tão bem aí no início. Então, assim, a gente tem vários eventos que são muito mais interessantes do que o simples aumento de ATP. Né? O aumento de ATP foi descoberto lá na década de 80 pela professora Tina Caru, um artigo, um modelo experimental usando tipos de célula de câncer de cervical, e o nome da célula é ELA.
E ela conseguiu perceber que, de acordo com os comprimentos de onda, você aumentava ali níveis de ATP intracelular, mas não que isso vá modular grandes coisas, né? Por incrível que pareça, o principal gatilho do laser para promover todos os efeitos biológicos que a gente já conhece é aumentar os níveis de radicais livres. Então é uma coisa até contraditória, né? No primeiro momento você pode pensar que o laser faz mal, porque ele aumenta e aumenta bastante os níveis de radicais livres. E é aí que você começa a entender como que o laser é capaz de conversar com a célula. Eu começo minhas aulas sempre falando que o laser ele vai dando susto na célula, né? Então ele vai aumentando os níveis de radical livre, isso aumenta ali um susto mesmo, né? Você tem mecanismos para perceber essa variação a nível celular e isso obriga o núcleo celular a tomar algumas decisões, né? Produzir alguns RNAs mensageiros, fazer mais transcrição de alguns fatores. E o final dessa história toda é que você pode ativar mecanismos que vão estimular processos biológicos, né, como a cicatrização, e você pode também ativar mecanismos que irão promover inibição de processos biológicos. Então, se você pensar, por exemplo, num tumor, se você pensar, por exemplo, numa bactéria, numa ferida infectada, eu posso diminuir o tumor, eu posso diminuir a quantidade, o povoamento bacteriano ali numa ferida e fazer um efeito bactericida, um efeito antitumoral, que seriam exemplos de efeitos inibitórios. Então, o que mais me encanta no laser é isso, esse potencial, você conseguir realmente conversar com a célula e falar para ela, faz isso, faz aquilo. E tudo isso de forma dose dependente. Quando você entende qual é a dose necessária, você já vai esperar um determinado efeito. Perfeito. Certamente tem muitas vantagens quando comparado a algo que poderia ser administrado oralmente. Né? Legal. Isso, sem legal. dúvida, sem dúvida. Você consegue um controle inflamatório e você diminui realmente a necessidade do consumo de anti-inflamatório. Em alguns pacientes, você deve saber isso muito melhor do que eu, o paciente não pode tomar anti-inflamatório. Você pega um paciente aí renal crônico, uns pacientes mais complicados, o uso de anti-inflamatório é extremamente lesivo. E você tem um potencial de recurso físico capaz de modular a inflamação, é algo que realmente a gente precisa utilizar de uma forma bem ostensiva. Perfeito, perfeito. E quais são os potenciais efeitos adversos do laser? O laser ele é tão legal, mas tão legal, que ele tem pouquíssimos efeitos adversos, né? Talvez assim, o que me chame mais atenção, que seja o mais comum, é quando você tem um indivíduo de cor negra e você faz um laser visível nele com uma potência um pouquinho mais elevada, um laser de 200 miliwatts, e você pode provocar alguma queimadura, e é uma queimadura extremamente pequena, né? Um pontinho ali de queimado que aparece no outro dia, uma casquinha. Então, talvez esse seja o efeito adverso mais frequente do laser, mas com uma importância clínica muito pequena. Mas a gente tem algumas contraindicações para o uso, né? Então, quando a gente pensa assim, áreas com neoplasia, a gente precisa julgar muito bem em relação ao custo-benefício para isso. Porém, se a gente pensar aí CA de cabeça e pescoço, o laser é extremamente útil no pós-operatório e durante o período aí de radioterapia do paciente para prevenir mucosite oral, por exemplo. Então, assim, a gente tem que entender muito quando e como usar isso no paciente. Se a gente pegar o pensamento nosso da fisioterapia de 20 anos atrás e falar que a gente vai fazer uma aplicação de laser intraoral no paciente de CA de pescoço, por exemplo, para prevenir, né, a mucosite, muito provavelmente as pessoas seriam contra fazer esse tipo de procedimento. Ah, não, é uma área que retirou o tumor, né, como se a luz fosse fazer o tumor crescer, espalhar metástase pelo corpo inteiro. Então, assim, o próprio fisioterapeuta nem conhece qual é o mecanismo da metástase e já começa a achar que vou utilizar uma luz, pronto, espalhei metástase no corpo inteiro do paciente. Então, assim, existe uma distância, um gap de conhecimento muito grande, né, para as pessoas, para a gente começar a dar uma nivelada nisso para facilitar o uso, né? Então, o uso do laser hoje ele ganha uma importância clínica absurda no pré, no peri e no pós-operatório. Então, a gente tem essa possibilidade de uso do laser e controlar, né, esse processo
ele é fundamental, seja controlar a inflamação, seja controlar a dor, seja promovendo o reparo, tudo isso vai trazer muitos benefícios. E o risco é muito pequeno, só atenção mesmo com áreas de neoplasia e com pacientes que tenham a pele mais escura. E aí é legal falar também que agora no verão, a gente não está falando só de paciente negro, não. A gente está falando de paciente com melanina ativada. Então, o pessoal que está muito bronzeado aí no sol, né, a melanina absorve muito feixe laser e isso pode gerar algum desconforto na aplicação. Então, obviamente, isso deve ser ponderado na hora da determinação da dosimetria aí, né? Ele deve ser ponderado e você tem como ajustar a potência para permitir o uso e ajustar o tempo de aplicação. Então, um exemplo simples. Vamos supor que você calculou lá e você precisa fazer 1 minuto de aplicação. Talvez seja interessante você dividir essa aplicação em 3 tempos de 20 segundos e alternar os pontos de aplicação. Então, se eu tenho 2 pontos de aplicação, eu faço 20 segundos em um ponto, faço 20 segundos no outro ponto, eu vou alternando isso com a potência correta, eu começo a minimizar o risco de queimadura nesse perfil de paciente. Perfeito. Então você matou aí falando para a gente dos efeitos adversos, você trouxe para a gente aí as indicações e trouxe também as contraindicações. Se quiser pontuar sobre mais algum detalhe aí sobre isso, você pode ficar à vontade. D'Angelo, eu costumo falar que eu sou fã do laser. E o principal motivo disso é porque ele tem indicação em todas as fases de cicatrização. Então você pega lá uma fase inflamatória aguda, tem indicação. Você pega a fase de reparo fibroblástico, tem indicação. Fase de remodelagem, tem indicação. Então o laser ele é extremamente versátil, né? Você utiliza ele no primeiro dia, na primeira sessão de fisioterapia e você utiliza na última sessão, no dia que você vai dar alta para o paciente, provavelmente você vai fazer uma aplicação de laser. Então isso dá uma versatilidade, é um equipamento que não é tão barato, né? Mas ele é extremamente útil e ele facilita muito o processo, né? E é legal, né? Eu fico muito, muito feliz com isso. As pessoas têm um preconceito muito grande com recursos físicos em geral. A gente tem conseguido quebrar isso de uma forma muito tranquila, né? Ao longo aí desse tempo, mas ainda existe um preconceito, pessoas muito desavisadas, né? Que acabam esnobando recursos físicos em geral. E é algo que me assusta, porque se você for avaliar precisamente, talvez seja um recurso com maior nível de evidência na fisioterapia. A gente faz um monte de técnica aí que não tem nada publicado, é assustador, e você tem recursos físicos em geral, e aí o laser é o grande protagonista disso, com um volume de conhecimento publicado absurdo, né? Meta-análise de laser é espalhada para tudo que é lado, com todos os sabores, né? Ensaios clínicos randomizados tem um monte. E a pesquisa básica do laser é extremamente pesada. Então, o laser você sabe como funciona, qual é o mecanismo biomolecular, qual é o efeito físico, qual é o efeito fisiológico, qual é o efeito clínico. E até bem pouco tempo atrás, coisa de 5 anos, tinha muita gente falando que o laser não funcionava. Vamos fazer luzinha no paciente. Então, é algo que me assusta um pouco ainda, mas graças a Deus a gente tem conseguido mudar um pouquinho essa história. E o laser, ele acaba, além de ter toda essa aplicabilidade, né, em diversas fases inflamatórias, ele tem um potencial entre profissões, né? Então, o laser que antigamente era só do fisioterapeuta, né, a gente tinha um pouquinho dessa exclusividade, hoje o laser já está aí na odonto, já está começando na enfermagem, você já tem outras profissões usando o laser. E por que isso acontece? Porque o fisioterapeuta hoje é um profissional não capacitado para utilizar o recurso. E outras profissões estudam muito esse recurso, como a odonto, por exemplo. É muito comum agora, né, você pegar aí dentistas que vão fazer uma extração, por exemplo, eles fazem a aplicação do laser pré-operatório e fazem imediatamente após a cirurgia. E você tem um controle de dor e um controle de edema muito interessante. Então você já tem isso e você vai pegar, por exemplo, na traumatortopedia, a gente não tem pesquisador caindo dentro desse tipo de estudo, né? Então é algo que me chama muita atenção, mas as indicações do laser são tremendas, eu não conseguiria pontuar todas, eu tenho certeza que em breve teremos ainda mais. Perfeito, vou aproveitar uma pergunta pontual
aqui. Deixa eu falar algumas coisas aqui. Tem pelo menos umas 3 coisas para falar aqui. Que já me mandaram até a mesma pergunta 2 vezes aqui na interrogação. Vamos lá. Primeiro, fizeram uma pergunta aqui sobre o ILIB. Eu vou fazer essa pergunta para o Felipe um pouquinho mais adiante, pode deixar. Tá? Segundo, vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Me ajuda a organizar aqui e passar para o Felipe, vocês colocarem as perguntas aqui nessa interrogação, nesse balãozinho com a interrogação. Coloca ali, eu já estou com perguntas ali, inclusive, que eu vou passar para o Felipe. Tá? Me ajuda a organizar, porque se vocês botam aqui no comentário, vai subindo e eu não consigo mais ver. Tá? Eu até tento, mas eu não consigo mais ver. Então, coloca aqui no balãozinho que eu repasso para o Felipe. Tá? Terceiro, que me botaram 2 vezes aqui, eu falei lá no início. Sim, essa live vai ficar disponível na íntegra. Tá? Só que a gente não está colocando na íntegra aqui no Instagram. Vai para o canal, para o novo canal lá do YouTube, Físio em Traumatologia e Ortopedia. Peço, inclusive, a ajuda de vocês. Se inscrevam lá no canal, ajuda pra caramba. Não é mole fazer aquilo tudo, não, pode ter certeza. Tá? Tem uma penca de live bacana ali, uma penca, pode ter certeza, são alguns dos maiores nomes. Tem de cirurgiões, um monte de cirurgiões que trabalham comigo, inclusive no INTO, tem de fisioterapeutas. Essa daqui, vocês já estão vendo o nível que tá, né? Essa daqui vai lá para o YouTube também, tá? Então, me ajuda bastante, eu fico muito grato se vocês puderem depois ir lá no canal do YouTube, tá? Físio em Traumatologia e Ortopedia. Vou passar então aqui já para você, Felipe, ó, a pergunta aqui, ó, do Thiago. A utilização do laser em cicatrizes pós-operatórias pode evitar complicações? Então, Thiago, um abração aí, meu amigo. Tem um carinho absurdo pelo Thiago, um grande irmão aí que a fisioterapia me deu. E, pô, com toda certeza e com nível de evidência altíssimo, né? E por vários motivos, né? A gente consegue, primeiro, acelerar o processo. Então, você fica menos tempo, né, com essa cicatriz sendo... A cicatriz podendo se infectar por qualquer motivo. Então, quanto antes você cicatrizar, menor a probabilidade de você ter alguma infecção. Então, isso já ajudaria bastante. Além disso, você pode ter algumas condutas preventivas, né? Então, você pode fazer o que a gente chama de terapia fotodinâmica, né? Algumas bactérias, elas são sensíveis à luz laser, e você pode potencializar isso utilizando alguns fotossensitizadores. Então, você tem aí alguns corantes, como azul de toluidina, azul de metileno, que você pode passar preventivamente e fazer irradiação de laser vermelho. Alguns comprimentos de onda, como o laser azul, ele também tem um potencial bactericida e também pode ser utilizado. Então, você tem lá, por exemplo, um paciente que fez uma fratura exposta, que a gente sabe que o risco de infecção é maior, você pode preventivamente fazer esse uso. Então, a gente tem esse potencial, sim, de prevenir, né, as infecções e algumas complicações também, como a queloide, como a cicatriz hipertrófica, você acaba potencializando aí, ou melhor, você acaba minimizando o risco de você ter esse tipo de evento, uma vez que você acompanhe essa cicatriz com a fotobiomodulação. Lembrando sempre, né, não é pegar o laser e ligar o laser ali em cima e está tudo certo, né? Muito me preocupa algumas tecnologias que vêm com tempos pré-setados, né? Então você tem a opção de fazer 3, 5 ou 10 minutos. Pô, mas espera aí, quem é o paciente? Se o paciente ele é obeso, ele é magro, qual é o fototipo dele? Então a gente tem que avaliar uma série de fatores para determinar qual vai ser o tempo de aplicação. E aí você tem aparelhos caríssimos, né, com 2 tempos de aplicação pré-setados, ou você só tem a opção de ligar e desligar o aparelho, ele fica ligado por meia hora, por 20 minutos. Então isso acaba gerando uma confusão muito grande. O que a gente deveria estar buscando é qual é o tempo de aplicação exclusivo para aquele paciente e fazer assim uma dosimetria personalizada. Esse é o grande pulo do gato aí dos recursos físicos em geral e que infelizmente são pouco divulgados ou poucas pessoas até sabem disso. Perfeito. Estamos aqui para destacar essa questão e eu, particularmente, recomendo que vocês acessem o canal lá do Felipe, traz um monte de informação de alta relevância.
Vale a pena. Felipe, só me lembra aqui o teu Instagram. Fala para mim aqui. Meu Instagram é o Felipe Sampa Jorge e a gente tem o Doses Zap. Então, vale a pena. O Doses é uma empreitada que a gente está assumindo aí, eu juntamente com o Thiago, que a gente tem tentado facilitar a dosimetria dos recursos físicos, né? Então, o que era uma grande barreira há um tempo atrás, que é fazer o cálculo dosimétrico, que é extremamente difícil, a gente tenta facilitar isso por meio de um aplicativo que a gente rapidamente consegue realizar essa conta, essa temida conta. Isso é gratuito, né? Então, quem quiser, tiver um interesse, doses.app lá, fica à vontade, vai ser um prazer tê-los conosco lá. Perfeito, maravilha. Então, a minha questão, bom, você sabe que eu tenho o privilégio de poder trabalhar, chefiar a área de fisioterapia do maior Instituto de Traumatologia e Ortopedia da América Latina, né, que é o INTO, e eu vejo muito sínteses, eu vejo muitas próteses, eu vejo muitas fixações internas, e é o que eu respiro há quase 20 anos, cirurgia, em especial de alta complexidade. Então, uma pergunta ainda relacionada aí à questão de contraindicação. É uma contraindicação o uso do laser sobre áreas com implante metálico? Zero. É inclusive indicado. Pode fazer sem problema nenhum, sem risco nenhum de causar qualquer tipo de problema, queimadura, nada disso. Então, a grande pergunta é: qual é o seu objetivo com o laser? Se você tiver um objetivo claro e responsivo à fotobiomodulação, está inteiramente indicado. Então, você quer acelerar o processo de cicatrização do retalho cutâneo, está indicado. Você quer, talvez, aumentar, cada vez mais tem surgido esse tipo de desfecho, que é verificar o tempo de cicatrização da peça óssea após uma osteossíntese. Alguns trabalhos em modelo animal e alguns trabalhos já clínicos em humanos já começam a apontar que o laser acelera, potencializa, né, essa cicatrização. Então, se você tiver claro o que você quer, eu não tenho a menor dúvida que será muito bem-vindo. Eu tenho uma experiência muito interessante com prótese de joelho e o controle inflamatório no pós-operatório. A gente sabe que faz uma sinovite severa, você tem ali uma formação de edema muito grande, e a própria aplicação do laser, e é uma aplicação linfática, a gente consegue controlar tudo isso de forma muito tranquila e acelerar a reabilitação, né? Então você ganha mobilidade mais rápido, o paciente sente menos dor, e aí você só tem a agradecer essa luz especial aí, para a gente ter esses efeitos rápidos, duradouros e com muita eficiência. Perfeito. Ó, já estou com algumas perguntas aqui, vou aproveitar uma que, já que foi citada, foi colocada uma pergunta sobre cicatriz. Então, tem mais uma aqui de cicatriz. Obrigado, Bianca, pela pergunta. Aqui, ó. Cicatriz e cesárea, mesmo após 4 anos, laser consegue amenizar a queloide? Infelizmente, não. Uma vez que ela já está instituída, você não vai conseguir melhorar muita coisa, não. O que o laser tem potencial estético é melhorar a coloração da cicatriz. Então, uma cicatriz escura, você consegue amenizar a coloração dela. Agora, você já tem aquela cicatriz hipertrófica, aí, infelizmente, o laser não vai ter um potencial terapêutico interessante, não. Mas procura um bom dermatologista, que algumas infiltrações com corticoide deverá resolver o problema. E aí, sim, fazer laser nessa situação começa a ser interessante. Perfeito. Tem mais outras perguntas aqui que eu vou encaixar durante a nossa conversa. Eu queria saber, Felipe, qual é a diferença entre um laser de baixa potência, o dito não térmico, e um laser de alta potência, o dito térmico? Então, D'Angelo, a potência é um dos parâmetros do laser que talvez seja o mais importante, né? A gente está trabalhando, quando a gente fala de fotobiomodulação, estou falando de qualquer potência, está englobando tudo. Na fisioterapia, a gente tem potencial para utilizar tanto o laser de baixa potência, como o laser de alta potência, tá? O laser de baixa potência, ele vai se caracterizar por potências ideais, gerando entre 100 e 300 miliwatts de potência. Essa seria a janela terapêutica da potência do laser. Potências abaixo disso, já começa a não ter tanto efeito, já começa a não ter penetração, e aí você já começa, eu brinco que você está usando laser point,
para tratar paciente, não vale a pena. Quando você pega potências muito altas, também não é interessante, porque você acaba tendo mais efeito adverso do que efeito terapêutico, risco maior de queimadura. E aí não é tão legal. Tem alguns lasers de alta potência que são emitidos no modo pulsado. E aí é propaganda, né? Você pega um laser lá com não sei quantos watts, mas bota ele no regime pulsado, ele cai para essa janela de 100 a 200 miliwatts, de 100 a 300 miliwatts e começa a funcionar. Então, assim, na engenharia, né? E aí, uma das coisas que eu tenho maior gratidão foi ter tido essa formação em engenharia biomédica. Você começa a entender os milímetros ali. Ah, não vamos fazer um laser aqui de 100 miliwatts, não. Vamos fazer um de alta potência, mas a gente bota ele no modo pulsado. Aí a potência média vai cair dentro da janela terapêutica, mas a gente faz uma propaganda que ele é melhor que os outros. E na prática a gente não consegue observar isso, né? Quando a gente vai jogar lá no ensaio clínico, você começa a ter os mesmos efeitos. E para quem entende um pouquinho, começa a perceber que a potência média que é o que importa. Então, se o seu laser tem potência média de 100 a 300 miliwatts, você está com excelente equipamento e aí você vai conseguir ter os efeitos terapêuticos necessários. Outro ponto legal é você começar a entender qual é a área que o seu laser atinge, né? Tem gente que trabalha com aquele laser canetinha, né? Só tem um pontinho. É muito legal para algumas situações. Vai fazer um recovery de quadríceps com aquilo? Não tem como. É o dia Vai levar inteiro 3 dias, né? não tem como. Então você tem lasers hoje, né? Você tem clusters nacionais de altíssima qualidade, né? Você teria, há um tempo atrás, que importar isso, caríssimo. Atualmente não, a indústria nacional já investiu tecnologia para fabricar clusters para fisioterapeuta. E o fisioterapeuta não compra. Quem vai comprar isso é o podólogo, olha só que loucura. É o dentista. Então, gente, a gente precisa começar a aterrissar. O fisioterapeuta precisa começar a favorecer a indústria nacional para a indústria nacional começar a melhorar a tecnologia. Isso é um ciclo. Então, a gente começa, já tem disponível equipamentos de boa potência ideal, né, de 100 a 300 e com uma área muito interessante. Perfeito. Ó, estão perguntando aí se você tem indicação de cluster, uma marca. Marca a gente não pode citar aí, mas no Brasil já tem bons equipamentos. Pergunta no privado depois para ele. Procura um pouquinho aí que você vai achar. Isso, manda lá no privado, minha sugestão. Manda lá no Instagram dele. No privado eu digo. Isso, pronto. Ó, colega, vou adiantar então aqui, fisioterapia.daça, vou adiantar então para você. Estava aqui na minha lista, mas você perguntou de novo. Vamos lá. Muito tem se falado, Felipe, sobre a irradiação de luz sobre o sangue, de luz laser sobre o sangue, tá? O famoso ILIB. O que é essa terapia? Já existem evidências sobre efetividade e segurança? O que você pode dizer para a gente aí sobre o ILIB? D'Angelo, então, o ILIB não é novo, né? As pessoas descobriram o ILIB. ILIB é década de 80. Estudos raríssimos, poucos estudos, né? E aqueles estudos que a gente já vê a gente sente no estudo uma pretensão muito grande de dizer que o negócio dá certo. Acho que você vai entender muito bem do que eu estou falando. Então você pega um estudo lá com metodologia fraca, resultado mediano e aquela conclusão falando que é a melhor terapia do mundo. Então isso é muito perigoso, isso chama a minha atenção e eu fico muito preocupado, né? Então você tem aí pouquíssimos estudos. Se você fizer, sei lá, a última busca que eu fiz no PubMed sobre Libre, não passam de 200 artigos. Então, assim, é bem pouco, né, para o tempo que existe. Desses 200 artigos, boa parte está em russo, publicados em revistas completamente desconhecidas. E o que você tem de Libre mostrando algum resultado gira muito em torno de doença crônica. Então, você pega ali hipertensão, tem alguns trabalhos bem interessantes com hipertensão, e você pega ali alguma coisa com paciente diabético. Então, assim, dentro desse... Se a gente fosse fazer hoje uma revisão sistemática com meta-análise, a gente não seria capaz de fazer essa revisão. Se a gente fizesse uma revisão sistemática, sem meta-análise, talvez começasse a apontar um caminho
para hipertensão e diabetes. Mas se você for olhar o mercado, o pessoal está fazendo ILIB para criança chorando. Então você vai ter outras profissões, graças a Deus não é a fisioterapia, prometendo controlar choro, ansiedade e raiva de criança com ILIB. Então assim, o troço beira o absurdo, né? E você vai ter salão de beleza aplicando ILIB enquanto o paciente corta o cabelo. Você vai ter dentista fazendo ILIB enquanto o paciente está extraindo um dente. Então, assim, você começa, eu costumo brincar que o ILIB perdeu o controle. Né? Vendeu-se a ideia que o ILIB funciona para tudo, você tem criança autista fazendo ILIB, você tem criança com paralisia cerebral fazendo ILIB, você tem criança chorando fazendo ILIB, você tem paciente querendo que o cabelo fique mais bonito usando ILIB. E aí você vê que o negócio virou uma panaceia, né? E a gente precisa tomar cuidado, a fisioterapia não pode cair nessa. Né? Tiveram um pessoal agora aí na época de Covid falando que ILIB aumenta a imunidade, que o ILIB previne Covid, que o ILIB cura Covid. Né? Tem um estudo com 30 pessoas que o cara conclui que ILIB cura Covid. Então, assim, é um negócio é banalizado, infelizmente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que nos é apresentado e eu, particularmente, só uso ILIB quando eu tenho paciente diabético com dificuldade de controlar a glicemia, e esse paciente está sendo tratado com o objetivo de fazer uma cicatrização, uma úlcera diabética, um pé diabético, é um paciente difícil, com difícil controle glicêmico, a gente institui fazer o uso do ILIB. É a única aplicação que eu realmente acredito. No momento, pode ser que daqui a 5 anos eu tenha mais coisa para falar. Perfeito. Provavelmente as coisas ainda vão mudar muito, não tenho dúvidas. Sim. Felipe, qual é a diferença entre as cores diferentes de laser? Verde, azul, vermelho? Qual é a diferença? Então, Danjo, a diferença é a penetração. Né? Existe uma janela terapêutica que ela gira ali em torno do visível e o infravermelho próximo. E aí, quanto menor esse comprimento de onda, mais superficial vai ficando o laser. E aí, de uma forma bem didática, na fisioterapia, a gente tem uma grande aplicação para 3 cores, né? O azul, o vermelho e o infravermelho. Então, são as 3 cores assim, com maior nível de evidência que a gente consegue utilizar com bons efeitos clínicos, né? E, pessoal, eu estou falando da minha área, tá? Eu estou falando de traumatortopedia e fisioterapia esportiva, não estou falando de estética. Na estética, para a pele, tem outras cores aí que são utilizadas, como o âmbar, o verde. Mas na fisioterapia traumato e esportiva, a gente pode resumir isso no azul, vermelho e infravermelho. E aí o azul tem o menor comprimento de onda, logo ele é extremamente superficial. Então a gente usa muito para esse controle no pós-operatório, para prevenir realmente que haja uma infecção. As bactérias gram-negativas, elas são bastante sensíveis ao laser azul. Então a gente consegue aí um controle bem interessante. O laser vermelho, ele também é utilizado principalmente para a pele, né? Ele tem um potencial de penetração aí de 1 centímetro, potencial terapêutico, né? De 1 centímetro de profundidade. E o infravermelho a gente pode utilizar mais com o intuito músculo-esquelético. Né? Você consegue aí uma profundidade de 5 a 7 centímetros, está relatado na literatura, né? Uma médiazinha de 5 é interessante pensar como bem efetivo. E aí você começa a utilizar mais em nervo, músculo, tendão, articulação, você acaba usando mais o infravermelho. Perfeito. Inclusive, aproveitando aqui essa tua fala, obrigado pela pergunta aqui, Augusto. Aqui, ó, que o Augusto colocou. Ó. Espectro de luz, infravermelho e vermelho aí. Em relação à diferença dos efeitos, muito pouco. A grande diferença é a profundidade. A profundidade que vai ditar bastante aí os efeitos, né? Tanto o vermelho como o infravermelho, ele tem os seus fotoaceptores, né, que a gente chama de cromóforos, né? A gente fala muito da mitocôndria, a citocromo C, a citocromo oxidase. Então, essa afinidade desses cromóforos, eles estão girando em torno do comprimento do vermelho e do infravermelho. Então, a grande questão é entregar essa energia na região que merece tratamento. Se essa região for superficial, até 1 centímetro, o laser vermelho dá conta. Se for uma região mais profunda, aí o laser infravermelho acaba sendo a melhor opção. Perfeito. Tem mais uma aqui que
Tem alguma coisa a ver aqui, ó. Laser vermelho visível utilizado em intranarinas, muito utilizado pelos japoneses. Tem eficácia? Eu tenho certeza absoluta que quem mandou a pergunta está passando boas horas no AliExpress e aí viu um equipamento lá que enfia no nariz e cura tudo. Então, assim, gente, cuidado com isso, né? Tem algumas aplicações muito legais do laser, né? Aplicações transcranianas, né? A aplicação no nariz é uma delas também, mas não é esse laserzinho de 5 miliwatts. São lasers mais potentes, né? Tem alguns estudos, né? O professor Hamblin estuda muito isso, né? E a gente tem já alguma evidência começando a surgir com pacientes com lesão cerebral, né, com brain injury, e você consegue aí melhorar, né, alguns desfechos com esse perfil de paciente. Não é bonezinho de laser que está vendendo aqui no Brasil, não é laser de 5, 10 miliwatts não, gente, é laser potente, tá? Então cuidado, que tem muita gente vendendo gato por lebre aqui no Brasil, então toma cuidado com isso. E o laser no nariz, né, na potência certa, ele funciona, gente, para rinite, por exemplo. Então você começa a ter alguns efeitos, mas reitero, tem que ser na potência certa, de 100 a 250 miliwatts. Perfeito. Obrigado, Anderson, pela pergunta, tá? Mandaram mais uma aqui, ó. Felipe, ó, como o laser pode ajudar na hipertrofia muscular? Pergunta excelente. Pode, ajuda e tem um potencial, chega a ser ridículo como que o negócio funciona. Eu tive uma briga feia há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, com uma postagem que eu fiz mostrando a evidência que o laser potencializa a hipertrofia muscular. O artigo falava do mecanismo biomolecular que gera esse fim. Né? A gente está falando do aumento da entrada de células satélites na fibra lesionada pelo exercício. Então, para quem não lembra, quando a gente vai ter o processo de hipertrofia muscular compensatória, o principal gatilho para isso é o estresse, é o dano muscular, né? Contração excêntrica. E aí você ativa vias de reparo, de regeneração. Né? Você usa alguns fatores de crescimento para isso, como o IGF-1, como o MGF, que é o fator de crescimento por estímulo mecânico. E aí você ativa, né, as células satélites para que elas se convertam em mionúcleos. E aí elas migram e entram na fibra muscular que foi lesionada e aumenta ali o povoamento nuclear, né, uma célula multinuclear, tem vários núcleos. E aí quanto mais núcleo você tem, maior maquinaria para produção proteica a célula adquire, né? Então você vai ter mais ribossomas, você vai ter mais núcleo, você vai ter mais produção de RNA mensageiro e de acordo com o estímulo oferecido, você potencializa mais a hipertrofia. Esse é o resumo. O que o laser faz? Ele aumenta em até 3 vezes a entrada de células satélites na fibra muscular. Então o exercício funciona? Óbvio, isso já está muito bem descrito. Mas se você faz o exercício e após o exercício você faz uma irradiação, você faz fotobiomodulação, o resultado é que você potencializa em 3 vezes a hipertrofia muscular. E isso é fantástico quando você está pensando em paciente pós-operatório de LCA, quando você está pensando em paciente pós-prótese, quando você está pensando em performance de atleta. Então você tem assim um leque de possibilidades absurda quando você pensa somente em laser e hipertrofia. E a gente usa isso? Não, olha que coisa absurda. A gente quer acelerar o processo. E acelera esse processo como? Fazendo coisas, às vezes, que são até esquisitas. Isometria. Eu fico apavorado quando eu vejo um fisioterapeuta fazendo isometria prometendo hipertrofia. Então, assim, a gente precisa realmente ir lá na base, lá na biologia molecular, entender os eventos para depois justificar os tratamentos. Quando eu vejo alguém prometendo hipertrofia com isometria, eu fico apavorado. E a gente tem um laser na mão, a gente tem um exercício na mão. Quando a gente combina as duas coisas, o resultado é assustador. Perfeito, perfeito. Obrigado pela pergunta. Ainda sobre isso, ó, colocaram aqui um complemento. Ó. O efeito anti-inflamatório do laser não poderia contrapor o efeito de hipertrofia do laser? Então, a plausibilidade biológica dessa pergunta já foi quebrada. A gente tem estudo hoje com ressonância nuclear magnética mostrando que a área de seção transversa
do músculo, ensaio clínico em humanos, usando o quadríceps como referência, ela aumenta em até 3 vezes quando comparado somente a exercício. Então, o laser tem potencial anti-inflamatório, sim, mas esse potencial anti-inflamatório não é capaz de diminuir a ação, o efeito do laser. E por que que isso acontece? Porque a ação do laser ele vai ser em cima realmente da entrada de células satélites no mionúcleo. E isso aí não vai ter nenhum... Isso não cruza, você não tem nenhuma via ali que bloqueie. O efeito anti-inflamatório do laser não bloqueia essa via, o que não vai dar nenhum efeito aí contraditório ou um bloqueio de efeito por conta desse efeito anti-inflamatório. E Perfeito, lembrando obrigado. que isso é dose dependente. A dose que faz efeito anti-inflamatório é muito maior do que a dose que a gente vai utilizar para fazer o efeito hipertrófico. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Alguma pergunta que saiu aqui, que eu disse que é difícil acompanhar, bota a pergunta aqui na interrogação, que me facilita, mas eu vi que era sobre o LED, e eu tenho essa pergunta aqui também para você. Então, vou fazer agora, Felipe, a diferença entre o laser e o LED. Então, D'Angelo, laser e LED, a diferença é a coerência. Quando a gente pensa em laser, ele tem 4 propriedades ópticas que o difere dos outros tipos de luz. Uma delas é a coerência. A coerência é a capacidade do fóton viajar no tempo e no espaço de forma paralela. O LED ele é igualzinho o laser, só que ele não tem essa coerência. Os fótons viajam de forma aleatória no tempo e no espaço. Qual que é o resultado disso? O laser ele vai manter o mesmo diâmetro de área da fonte emissora e lá no ponto que vai receber energia. Então, eu sempre brinco assim, jogo Flamengo e Vasco. Vai ter um pênalti para o Flamengo. Então, você vai olhar lá a cara do goleiro do Vasco, vai ter um laser verde querendo acertar o olho do goleiro. O cara está lá do outro lado da arquibancada. Então, assim, o mesmo pontinho que está saindo do laser verde dele, está chegando no olho do goleiro. Se ele tivesse, por exemplo, com a lanterna do celular, né, aí a gente inverte, né, o pênalti é do Vasco em cima do Flamengo, a torcida do Vasco começa a ligar a lanterna do celular para atrapalhar o goleiro. Não vai fazer efeito nenhum, porque a luz é divergente. Então essa luz ela abre e perde energia. Qual é o grande lance na fisioterapia? Se eu faço uma aplicação com laser e eu faço essa aplicação acoplada no tecido, beleza. Se eu pego o LED e faço a aplicação acoplada no tecido, beleza. Os dois vão funcionar do mesmo jeito. Quando que o laser é superior ao LED? Quando a minha fonte de emissão não pode ficar em contato com o tecido. Eu tenho que fazer uma aplicação à distância. Aí o laser ele entrega energia de forma concentrada quando eu comparo com o LED. Como que a indústria ela minimiza esse efeito? Geralmente os LEDs têm uma potência maior do que o laser, justamente para equilibrar essa divergência natural que existe entre essas duas tecnologias. Então, equipamentos de LED para o tratamento de ferida, geralmente tem 250, 300, 400 miliwatts, porque eu já assumo que eu vou fazer distante. E aí eu acabo balanceando essa reflexão do feixe, né, que vai bater na ferida, vai refletir, mas com uma potência maior, eu acabo entregando a mesma dosimetria. Perfeito. Ó, essa eu consegui recuperar aqui. Rafael Moura, obrigado, Rafael, pela pergunta. Ele, apesar de você, Felipe, já ter sinalizado algo aqui, mas vamos lá, vamos formalizar isso aqui. Ele botou assim, ó, quando se coloca a dose no laser, automaticamente sai o tempo, vem o tempo. É viável usar esse tempo? Não, impossível usar esse tempo. Aquele tempo e aquela dose, ela é exclusivamente para a pele. Então, se o seu paciente tem espinha, vai dar certo o seu tratamento. Agora, se você quer tratar uma tendinopatia, você quer tratar uma segunda camada muscular, uma terceira camada muscular, você começou a aprofundar, você tem que começar a compensar essa profundidade. Né? Eu gosto muito da ideia de fluência, né? Que a gente vai dividir a dose por uma área. E é melhor ainda, como eu começo a entender, que eu posso fazer um cálculo de fluência levando em consideração a área e a profundidade. E aí eu tenho a distribuição dosimétrica de energia ao longo de um volume. Eu estaria falando em joules por centímetros cúbicos. Entender como que essa energia
ela passa por uma área e por uma profundidade e se espalha num volume que é o grande segredo. Aí sim você está fazendo dosimetria em fotobiomodulação. Quando você pensa somente na pele do paciente, legal, vou fazer 2 joules. 2 joules aonde? 2 joules a 5 centímetros de profundidade, na pele pode dar 15, 16 joules. Então é isso que a gente tem que começar a entender. Quando eu programo meu equipamento pensando naquele valor que está ali referido, 10 joule, 1 joule dá 10 segundos de aplicação, 2 joules dá 20 segundos de aplicação. Eu estou pensando somente na pele. Qual é a estratégia? A gente tem que usar uma formulação matemática, que ela já existe, que a gente vai pegar quanto de energia eu quero entregar na profundidade. 2 joules, beleza. Quanto que eu vou colocar na pele? 8 joules, que aí começa a fazer sentido. Eu entrego 8 joules na superfície, essa energia vai sendo absorvida e transmitida, absorvida e transmitida. E lá em 5 centímetros de profundidade eu estou entregando 2. Aí eu começo a realmente entregar resultado. Esse é um dos grandes erros em boa parte dos artigos científicos que não obedecem à dosimetria. Isso já foi pesquisado. Quando você pega os artigos científicos que obedecem à dosimetria, que obedecem, por exemplo, ao ALT, Associação Mundial de Laser Terapia, os resultados são muito mais favoráveis do que os artigos que fazem uma dose aleatória. Então você já tem tabelado algumas condições clínicas já com uma dose que te garante uma boa resposta. Só que essa dose não é na pele, essa dose é na lesão. Então sempre você vai ter que avaliar o paciente. E a maior pergunta a ser respondida quando eu me proponho a utilizar recurso físico é saber qual é a profundidade da lesão. Quando você sabe isso, aí você começa a entender como compensar essa entrega de energia para garantir realmente resultado lá no tecido que merece ser o receptor dessa energia que foi liberada pelo laser. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Júlia Teixeira. Obrigado, Júlia, pela pergunta. Aí na tela. Posso combinar laser e eletroestimulação no paciente acamado? Excelente estratégia. Pode e vai ter um resultado muito interessante. Paciente acamado, paciente às vezes comatoso, né? A gente já começa a enxergar que a gente tem potencial de prevenir a perda de massa muscular, né? Então a gente tem técnicas de eletroestimulação, claro que não é ligar o aparelho, deixar o paciente fritando no aparelho, né? Então se a gente consegue induzir uma contração excêntrica através da eletroestimulação e após a aplicação fazer o laser, a gente aumenta a possibilidade de garantir aí ganhos hipertróficos, inclusive em pacientes comatosos, né? Então o pessoal deve estar pensando, mas como é que eu vou fazer isso? Pensa no seguinte, o cara está em coma. Vamos pensar aqui nos extensores de punho. Coloquei o eletrodo, a mãozinha do paciente subiu. Se o fisioterapeuta vai lá nesse momento de contração e faz uma flexão, concorda comigo que eu induzi uma contração excêntrica naquele músculo? Perfeito. Promovi dano. Depois que eu promovi o dano, eu faço a irradiação do laser. Potencializo a entrada de célula satélite. Qual o resultado disso? Aumento a chance de ter hipertrofia muscular ou, no caso de um paciente acamado, eu gero algum estímulo para frenar essa perda de massa muscular. Então são estratégias bem interessantes que já estão sendo usadas e, ainda que de forma embrionária, apresentando bons resultados. Perfeito. E agora a pergunta que eu imagino que todos queriam fazer, inclusive já teve uma pergunta aqui do Rafael Moura, sobre pessoas com tatuagem, que de certa forma você já pontuou, né, a questão da importância de considerar essa questão, a cor da pele, inclusive, mas que talvez fique mais claro ainda agora com a minha pergunta, que é o seguinte: como determinar os parâmetros de uso do laser? Eu sei que isso é um curso de final de semana que você dá, tá? Mas dá para a gente aqui, Felipe, um passo a passo, né? Me traz uma ideia para as pessoas conhecerem realmente como fazer isso, como determinar os parâmetros. O primeiro passo é você conhecer qual é o objetivo de tratamento. O que você quer com o laser?
primeira coisa que eu ensino em qualquer curso meu de eletroterapia é o seguinte: o troço mais absurdo que existe é o cara perguntar se laser é bom para entorse de tornozelo. Não sei. É uma pergunta que eu não sei responder se o laser é bom para entorse de tornozelo. Porque eu preciso avaliar essa entorse. Esse paciente tem o quê? Tem instabilidade? Tem edema? Tem dor? Tem hematoma? A partir do momento que eu consiga entender qual é o meu objetivo terapêutico, aí já fica mais fácil pensar em utilizar a fotobiomodulação. Esse é o primeiro ponto. É isso. Segundo ponto, qual é a profundidade da lesão? Eu preciso saber a profundidade para eu fazer a dosimetria. Se eu não souber a profundidade, é impossível a gente fazer qualquer tipo de dosimetria. Então tá 1 centímetro, 2 centímetros, 1,5. A gente aprende na faculdade várias estratégias, técnicas para a gente descobrir profundidade, né? A gente tem aí antropometria para ajudar. Eu posso utilizar um adipômetro, eu posso utilizar fita métrica, eu posso utilizar um monte de coisa. Eu tenho imagens para me ajudar, eu posso utilizar uma ressonância, eu posso utilizar um ultrassom diagnóstico, quem tiver, eu posso utilizar radiografias. O importante eu tenho que ter uma noção precisa, o mais preciso possível, da profundidade dessa lesão. Depois que eu já tenho essas informações, meu objetivo, qual é a profundidade, eu tenho que saber qual é a dose recomendada pela literatura. Um macete, um atalho para isso é consultar a Associação Mundial de Laser Terapia, a UALT. Ela já tabelou, né, algumas indicações dosimétricas, né? Então, assim, o primeiro passo é esse, conhecer essas indicações. E aí é só compensar. Aí realmente a gente precisa entender quais são as formulações matemáticas usadas para que a gente entregue essas informações na fórmula e ela nos devolve aí qual é o tempo de aplicação que a gente precisa fazer. A gente não vai botar lá qual é a dose, não. A gente vai colocar qual é o tempo de aplicação que eu vou fazer para que essa energia vá sendo absorvida para lá no tecido lesionado eu entregar a dose ideal para que eu consiga promover o reparo tecidual. Perfeito, perfeito. Tá aí, para quem já tinha perguntado, já tinha colocado até a questão aqui, está respondida aí. Deixa eu localizar uma aqui, ó, tem a ver com essa parte, ó, mais uma pergunta aqui, obrigado mais uma vez, Jaqueline. Pode-se dizer que quanto mais profunda a lesão, maior será o Joule aplicado? Não. Eu posso ter 3 pessoas diferentes com a mesma lesão. Vou dar um exemplo aqui. O paciente está com tendinite do supraespinhoso. A recomendação dosimétrica são 8 joules. Eu tenho um paciente magrinho, eu tenho um paciente mais cheinho, eu tenho um paciente muito forte. Os 3 receberão 8 joules na lesão. O que vai ser diferente é o tempo de aplicação. O tempo de aplicação no magrinho é rápido, no cara mais gordinho é um pouquinho maior, no cara que é muito forte é um tempo longo de aplicação. Então entenda, a dose na lesão é a mesma nos 3 casos, 8 joules. O que vai variar é o tempo de aplicação. Perfeito, excelente pergunta, Jaqueline, obrigado. Robson também botou uma pergunta interessante aqui, obrigado, Robson, mais uma vez. Tá aqui, ó. Peraí, não fixou. Cadê? Por que prescrever laser na dor lombar? Não sei, Robson. Eu gostaria de entender por que uma pessoa em sã consciência pegaria uma canetinha para tratar uma região gigante, né? Em qualquer curso, em qualquer faculdade que você tem um professor mediano de eletrotermofototerapia, a primeira coisa que ele vai falar é que tem que existir uma noção entre a área e o recurso que você vai tratar. Então, assim, você pegar uma área enorme, que é uma lombar, e querer tratar com um laser, que é um pontinho, é covardia você querer que funcione essa técnica. Então, assim, não precisa fazer revisão sistemática com meta-análise para saber que não funciona. É a mesma coisa você propor um estudo para fazer, sei lá, fortalecimento do hálux para tratar dor no quadril. Assim, não faz o menor sentido, mas temos pesquisadores e pesquisadores. Tem mais uma pergunta aqui. Grande Pedro, obrigado pela participação. Aqui, ó, quais os principais pontos se atentar na hora de comprar um aparelho fora potência? Potência é o principal, depois a área do spot,
né? Então, qual é o tamanho da área que o seu laser atinge? Então, preferencialmente na fisioterapia, os clusters, né? Deveria ser a nossa primeira opção para que a gente consiga tratar aí áreas maiores. E duração da bateria é uma coisa que para mim chama muita atenção, né? Os equipamentos hoje cada vez mais são sem fio e você ter equipamentos que a bateria não vicie rápido é interessante. Perfeito. E, Felipe, o que você acha da atuação do fisioterapeuta no centro cirúrgico, utilizando o laser, a fotobiomodulação? Ângelo, é um sonho, né? Seria sensacional. Você pega isso na odonto, isso já é realidade. E o controle inflamatório que você tem, né, no pós-op desse tipo de paciente é fantástico. Se a gente conseguisse implementar isso como rotina, eu não tenho a menor dúvida que o paciente teria um pós-operatório mais tranquilo, com menos dor, com menor formação de edema, com ganho de mobilidade precoce e, consequentemente, essa reabilitação aí seria muito mais tranquila do que se a gente não fizesse o laser. Então, o peri e pós-operatório, ele entrega resultados fantásticos que a gente deveria explorar mais na nossa profissão. Perfeito. Uma pergunta aqui também, obrigado, Zeux. Laser precisa ser calibrado como o ultrassom? Precisa, mas a maioria dos lasers tem sensores que já te informam que a potência dele tá caindo e aí você manda para manutenção. Se não tiver, né, tem algumas gambiarras que você pode fazer aí com sensores de luz, esses sensores que a gente coloca na área externa da casa e multímetro. E aí você consegue fazer uma leitura ali para saber qual é a potência, como está a potência do seu laser. Qualquer cara mais ou menos eletrônica sabe montar essa gambiarra aí, mas se você usar muito o laser uma vez por ano, eu recomendo que você calibre ele. Mas não é tão fácil de descalibrar como é o ultrassom, por exemplo. Perfeito. Uma pergunta aqui da Carol. Deixa eu botar aqui, entrou e saiu. As mantas de LED são uma boa opção? Depende, se tiver a potência suficiente é uma ótima opção. Então lembra, potência de 100 a 300 miliwatts por LED. A gente vai ter no mercado aí mantas com LED de 5 miliwatts. E aí, não estou desmerecendo o produto de ninguém não, mas um pisca-pisca de árvore de Natal tem 5 miliwatts. Então, você pegar um pisca-pisca de árvore de Natal e enrolar no seu paciente, está similar a uma manta que tenha LED de 5 miliwatts. Isso é engenharia, gente. Se um LED do pisca-pisca tem 5 miliwatts, se você tem um pisca-pisca vermelho, você está com uma manta aí na sua mão e que não vai dar resultado, né? Acho que todo mundo percebe isso. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Existem mantas muito boas, importadas, infelizmente, com potências de 100 miliwatts, 200 miliwatts, que aí sim vão entregar bons resultados. Né? Tenho amigos em grandes clubes de futebol que, com a nossa consultoria, já adquiriram esse tipo de equipamento e estão colhendo excelentes resultados aí no dia a dia clínico deles, que é completamente diferente de um aparelho que você bota na tomada, somente liga e desliga, né? Com potência baixa. Isso aí a gente não pode esperar grandes resultados. Você tem que ficar 40 minutos, uma hora com o paciente para ter algum resultado, né? Então, não compensa, na minha opinião. Perfeito. O pessoal está dando risada aí da árvore de Natal. Aí. Ó, e Allen botou aqui, não dá ideia que os gurus vão vender isso. Eu acho que tem que ter Não, cuidado. já tem guru colocando manta no fígado para melhorar um monte de coisa aí, então cuidado. Tem que abrir o olho mesmo. Ó, o Thiago Lousada mandou aqui uma específica do uso do laser em ferida mamária. Com certeza, um excelente resultado. Você zera a dor da mulher em 2 dias de aplicação, você já controla, em 3 dias a fissura mamária cicatriza. Então, assim, na amamentação é fundamental que você tenha um fisioterapeuta especialista em saúde da mulher para estar orientando. Como a gente não tem, quem está fazendo isso é a enfermagem. Então, olha só como isso é perigoso, gente. A enfermagem está usando o laser, e nada contra a enfermagem, mas é um recurso da fisioterapia, ou historicamente da fisioterapia, que a gente abandonou e aí outra profissão, vendo que funciona, tem ocupado esse nicho de mercado aí, utilizando o laser no tratamento de fissura mamária.
Quem é mamãe aí ou quem é marido de mamães grávidas sabe o desespero que é a mulher não conseguir amamentar o seu próprio filho porque está com uma fissura mamária. Então, recomendo aí que vocês comecem a se inteirar sobre esse assunto, que dá excelente retorno financeiro e dá excelente resultado clínico. Perfeito. E tem mais, máximo, duas perguntas aqui para você, Felipe. O que você acha do uso do laser? Você já citou isso numa das suas falas, mas vamos formalizar aqui para você ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. O que você acha do uso do laser com agentes fotossensibilizadores, como, por exemplo, o azul de metileno? Então, utilizar depende para quê, né? Se a gente está pensando em ferida infectada, um excelente recurso, né? A gente tem um potencial aí de estar tratando, inclusive, bactérias resistentes a antibióticos, utilizando a técnica que é chamada de terapia fotodinâmica, né? Mas a terapia fotodinâmica, ela vai muito além dos azuis, né? O azul de metileno, o azul de toluidino. A gente tem vários corantes, a gente tem vários fotofármacos que podem ser utilizados, inclusive em tratamento oncológico, né? A gente vai ter aí variações de porfirina, hematoporfirina, a gente pode utilizar no tratamento de câncer. Então veja como a desinformação atrapalha muito. Todo mundo vai saber que laser é contraindicado para o câncer. E na verdade, gente, o laser é indicado para o câncer, desde que o profissional saiba o que está fazendo, né? E, historicamente, é um procedimento médico, né? Então, o fisioterapeuta poderia participar desse processo, talvez calculando a dosimetria ideal do laser e aplicando o laser conjuntamente à equipe médica, sem sombra de dúvidas, né? Então, a gente precisa começar a aumentar o nosso estudo, aumentar a nossa capacitação, para que a gente consiga realmente utilizar a terapia fotodinâmica no seu grande potencial. A gente acaba utilizando muito, os fisioterapeutas que têm expertise nisso, no tratamento de ferida infectada. E aí sim, utilizando azul de toluidino, azul de metileno, como agente fotossensibilizador, para aumentar a absorção do laser. Então, o azul vai ser absorvido pela bactéria, e o azul é a cor que mais absorve o comprimento de onda no vermelho. E aí, esse aumento absurdo de radical livre, lembra que eu falei dele lá no início da live? O laser vai aumentar tanto a quantidade de radical livre no meio intracelular bacteriano que você vai induzir uma apoptose. E aí a bactéria simplesmente prefere morrer do que viver. E você vai ter o efeito bactericida. Então é por aí que gira o efeito da terapia fotodinâmica, tanto na ferida como no tumor, né? As porfirinas, ela tem variação de meia-vida no tumor e nas células normais. Então, geralmente, você faz uma aplicação endógena, esse tumor absorve esse fármaco e segura o fármaco mais tempo do que as células normais. Então, as células normais, elas liberam, já estão sem o fármaco, digamos assim, e as células tumorais mantêm o fármaco. E aí você irradia o laser. E aí você acaba tendo mais precisão, né? Só a célula tumoral que vai entrar em apoptose, o tecido normal permanece íntegro. E aí você acabaria tendo esse efeito antitumoral. Então é uma técnica fantástica, muito estudada, né? No Brasil ela foi até proibida em alguns tumores de pele, cânceres de pele, e outros países ela funciona muito bem. E aí tem uma briga grande na Anvisa aí para voltar a liberar, para que os pacientes possam se beneficiar dessa técnica. Mas já é sensacional, o resultado é assustador. E em ferida infectada também, a gente colhe excelentes frutos aqui no Instituto usando a terapia fotodinâmica em casos de paciente com resistência a antibiótico. Vale muito a pena. Perfeito. Eu disse que tinha duas perguntas, eu vou fazer mais essa daqui, depois vou pedir as tuas dicas de ouro, aqui da Laser e Saúde. Ela pediu para que eu fizesse, eu não consegui localizar, mas ela botou de novo aqui. Então tá aqui, ó. Por que o tempo varia em pacientes obesos, magros e fortes, sendo aplicada a mesma dose? Porque a profundidade da lesão é diferente. O paciente mais magro vai ter menos tecido em cima do tecido lesionado. Então pensa lá no supraespinhoso. O paciente magrinho só vai ter o deltoide por cima e uma capinha de gordura fina. O paciente muito forte, ele vai ter o supraespinhoso, um deltoide gigante e um pouquinho de gordura.
Então o laser ele demora para ele ir passando e se acumulando ao longo dos tecidos. Então o tempo de aplicação precisa ser diferente para que você entregue a mesma dose em indivíduos completamente diferentes. O que é absurdo pensar é você colocar o mesmo tempo de aplicação para todos os pacientes. Porque aí vai ter paciente que vai chegar a energia demais, não vai fazer o efeito que você quer, porque ele vai inibir os processos. Vai ter paciente que vai chegar à energia ideal, vai funcionar. E vai ter paciente que não vai chegar à energia. E aí você está enganando o paciente. Perfeito, perfeito. Vamos à última questão aqui, a última colocação. Felipe, 2 dicas de ouro do Dr. Felipe Sampaio Jorge aos fisioterapeutas sobre a fotobiomodulação. Primeira coisa, gente, não é milagre. Não pensa que fazer laser vai resolver todos os seus problemas, vai curar tudo. A eletrotermofototerapia, em geral, é um excelente recurso. Ele é curativo em diversas situações, ele é coadjuvante em outras situações e, às vezes, ele é a única opção. Então, assim, não pense que vai resolver tudo. Então, o laser ele é coparticipativo. Então, a partir do momento de uma excelente avaliação clínica, de um plano terapêutico muito bem fundamentado, de uma execução terapêutica muito bem feita, eu tenho certeza que o laser faz parte dessa prescrição, mas ele não é a única prescrição. E é isso que diferencia o fisioterapeuta do enfermeiro. O enfermeiro pode fazer o laser, não tem problema nenhum, mas ele não vai resolver o problema. Não vai. Você vai ter lá o dentista fazendo laser na ATM. Pode fazer, vai ajudar um pouquinho? Vai, mas não vai resolver o problema. Quando eu tenho capacidade de avaliar o meu paciente muito bem, determinar quais são os meus objetivos terapêuticos, e aí sim, se for o caso, utilizar o laser, eu vou colher excelentes frutos, mas ele sozinho não resolve. E é isso que me tranquiliza. Quando eu vejo outros profissionais usando, eu tenho total certeza que é um tratamento capenga. Quando é um fisioterapeuta usando, não. Ele é parte integrante, importante, e dentro do nosso conhecimento a gente vai conseguir excelentes resultados. E por último, eu vi que o Thiago colocou ali, a dica de ouro é seguir o DoseZap. Use o aplicativo, gente. Faz a conta lá. É para facilitar a vida de vocês. Eu estou aqui para facilitar, para ajudar. Realmente, a minha ideia aqui é quebrar as pernas do guru. O guru fala que eletro não funciona porque ele não sabe usar eletro, só por isso. Então, estou facilitando. Começa a utilizar despretensiosamente. Pega lá e você vai ver que o tempo de aplicação que vai sair lá no aplicativo para o laser é de 8 minutos, de 7 minutos. Não são os 10 segundos que as pessoas estão acostumadas a fazer. E aí sim eu te garanto que o resultado vai aparecer de forma muito rápida. Espetáculo, espetáculo. Olha, então, conforme eu já sinalizei, quem pegou essa live aqui pela metade, ou quer assistir de novo, ou quer indicar para os colegas de faculdade, para os colegas fisioterapeutas, enfim, vai lá no canal, no novo canal do YouTube. Meu canal é Físio em Traumatologia e Ortopedia. Até amanhã, essa live vai estar na íntegra lá e tem uma penca de outras lives. Sou suspeito para falar, mas sensacionais, com informações apenas de profissionais de altíssimo gabarito, nesse nível aqui que vocês viram hoje. É nesse nível, tá? Então, estão convidados a seguir o canal. Agradeço imensamente se puderem compartilhar, inclusive. Tá? Felipe, quer dizer, vamos primeiro aqui os colegas. Obrigado a todos por terem participado aqui, por ficarem até o final. Podem me seguir, vai ser um prazer. Sigam o Doses, sigam o Felipe. Importante também, pode ter certeza que ajuda demais a gente. E, Felipe, cara, você é sensacional, cara. Você é muito didático. Você é muito didático. Porque a gente conhece muita gente que é fera, cara, entende pra caramba, mas tem aquela dificuldade de passar aquela informação, de estimular, de inspirar. E você consegue fazer isso com muita leveza, cara, porque o assunto é um assunto espinhoso, as pessoas torcem o nariz, correm, a gente sabe desde a faculdade.
né? Até o que você falou de culturalmente as pessoas desdenharem, né? Falam, não funciona. Às vezes é por conta da dificuldade também, porque precisa entender, realmente compreender, para não ficar seguindo uma receita de bolo que muitas vezes não vai funcionar. Então, você tem essa capacidade de entregar uma informação, de estimular o desenvolvimento do raciocínio, da habilidade, que é ímpar, cara. Você sabe disso, você deve ouvir muito isso. Tá? Então, você fez isso aqui na live. Obrigado, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi show, espetáculo. Parabéns, cara. Ângelo, sem palavras, eu que agradeço. Por receber elogio seu para mim é fantástico. Eu fico assim lisonjeado de verdade. Você para mim, é a maior referência em prática baseada em evidência no país, né? Então a gente precisa valorizar isso. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. Você é um cara extremamente sério, extremamente capaz e você consegue, de uma forma também muito didática, muito simples, passar conhecimento. Esse projeto seu das lives, do YouTube é sensacional e pode ter certeza que está fazendo muita diferença para a fisioterapia. Meus alunos acompanham aqui, eles são obrigados a acompanhar. E aí eu te agradeço muito a oportunidade, foi maravilhoso, foi leve, foi rápido. Agora que eu estou vendo a hora aqui, o tempo voou. E se que você precisar de mim, pode contar que a gente vai estar sempre junto. Maravilha, obrigado pelas palavras. Eu digo mesmo, Felipe, estamos juntos. Fica com Deus, fiquem todos com Deus. Saúde para você e para a família, viu? Valeu, meu amigo. Um abraço a todos e obrigado aí. Valeu, fica com Deus. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.